tem metas factíveis, ousadas, mas factíveis. Complexo Industrial de O Saúde. que você chama de ousada, por exemplo? Ousada é porque você nós queremos, no caso mesmo da saúde, nós queremos até o final do governo Lula atingir metade da autonomia em algumas das cadeias do Complexo Industrial de Saúde. A cadeia é equipamento, é vacina, é insumo para diagnóstico. Então, Medicamentos que eu li. medicamentos, né? Nós temos metas. A Hemobras, que é lá de Pernambuco, que são medicamentos derivados do plasma. Eu fui lá na planta industrial com o presidente Lula visitar o ano passado, passou muitos anos parada, né, a Hemobras, e para o ano nós vamos estar já produzindo fator recombinante 8, que é um insumo farmacêutico ativo que vai no déficit da balança comercial que a gente tem no Complexo Industrial de Saúde, que é o segundo déficit da balança comercial do Brasil. É mesmo? Chega perto de 20 bilhões de dólares, que a gente depende de insumos, que depende de máquinas, que depende de medicamentos, né? Só o fator recombinante 8 será 1, ponto alguma coisa a menos no déficit da balança comercial. Só um medicamento de hemoderivados do plasma. A gente fez agora, no ano passado, nós investimos 1,1 bilhão nos chamados novos entes moleculares, né, que são os novos fármacos. Porque o Brasil, no ciclo político anterior, nós viramos campeões nos medicamentos de fabricar no Brasil os genéricos. Nós somos campeões no Brasil fruto de uma decisão de uma política pública anterior. E agora nós estamos entrando em outra José fase. Serra, meu amigo. Olha, a Dinamarca do Ozempic? Do O Ozempic, Ozempic acho que é Dinamarca ou é Noruega? Acho que é Noruega, né? é a Noruega, Acho né? que é Noruega. A Noruega, Aumentou o PIB da Noruega. metade. Aí eu fui visitar agora com o presidente Lula a MS, Sim, que vai. que está produzindo medicamento para diabetes e para... Dinamarca. Vamos. Dinamarca. Dinamarca. Então é a Dinamarca. É a mesmo. Dinamarca. É o que eu tinha baixa... Dinamarca, que numa certa Copa do Mundo foi chamada Dinamáquina. Não, mas é Dinamarca. É a Dinamarca. Tem uma ligação com Shakespeare. Então, Sim, é bem, olha. Ele era um Então- taradinho, né? Destruiu todo o reino. Exatamente. Só porque amava a mãe demais. Oh, meu Deus. Vai. então a NIB, ela vai nessa direção de colocar essa produção científica, se traduzir em produto e serviço, porque vai ter meta, vai ter investimento, vai dizer, olha, não podemos mais ter esse tipo de dependência de hemoderivados. Não podemos ter um insumo farmacêutico ativo nesse tipo de... Eu fui visitar ontem em Goiás, a que fabrica colírio, né? Mas ela depende de 80% de base dos insumos dos chineses. Muito usado em casa. Se der pra baratear, porque é carinho esse negócio. Aí tem, nas 6, tem a transição energética. Isso nós somos campeões. Por quê? Porque nós tivemos a Eletrobras, porque nós tivemos as hidroelétricas desde o tempo de Nelmiro Gouveia, que é a inteligência brasileira, né? Que temos a natureza que faz com que nós tenhamos 90% da nossa matriz energética renovável limpa. Isso é um diferencial de competitividade enorme para a gente. A gente lidera no mundo a transição energética e vamos continuar liderando. Nós vamos ter mais capacidade de fazer hidrogênio verde. Até porque hidrogênio verde precisa de energia Ô, para poder ministra, separar. você me permite? O etanol é um grande sucesso Você no me Brasil. permite, mas esse negócio de hidrogênio verde, se você puder explicar também, senão a gente corta, não tem problema. Que diabo é hidrogênio verde que até hoje ninguém entendeu direito? O que é hidrogênio verde? Como é que faz? Pega um gás, o quê? né? Pega o quê? Faz o quê e transforma em quê? É isso que eu quero que você me explique. Não, ele é uma matriz de combustível que você separa o hidrogênio e ele é um grande combustível.
e ele é limpo. Ele não emite gases do efeito estufa. Sim. Então, você pode fazer isso separando na fórmula do etanol o hidrogênio na água. Você faz por eletrólise. Você separa na corrente elétrica e separa um gás, o hidrogênio. E ele é um forte combustível. Aí tem que liquefazer. Né? Com amônia. Aí para transportar ele, bota na amônia e depois... Ou no gasoduto. E ele vai movimentar o quê? Ele movimenta... Carro, avião... ele é combustível, né? Se ele for produzido... Quer dizer, o avião hoje ainda não. Ele é verde. O avião hoje ainda não, porque tem que ter um motor adaptado àquela determinada... Mas hoje os caminhões... Vai haver uma mudança na própria planta industrial para adaptar aquele determinado combustível. Como está sendo agora... o bioquerosene, né? De avião, o SAF, que é um combustível sustentável, na sigla em inglês. Que isso, gente. Que vai... O avião fica lá em cima. Fica lá em cima, Não certinho. vai cair esse negócio. Não vai cair. Morre medo. Então, o Alfredo sai. Faz palavra cruzada. Eu já andei de avião, agora fazendo palavra cruzada. A gente faz competição de palavra cruzada, que é pra ver se eu esqueço. Esse que tá no avião. Que eu corro o risco de morrer se aquela coisa cair. Né? Mas ele no elevador ele tem medo. O etanol, que é uma política pública da década de 70, continua sendo a estrela brasileira. Claro. A Motoflex que a gente tem é o que menos emite no mundo. É os nossos Motoflex nos nossos automóveis, né? Então, essa liderança energética, a gente tem tudo para fazer. Aí vem transformação digital, que vem desde o letramento digital. Essas são as missões, né? Do Complexo Industrial de Saúde, do combate à fome, incluindo a mecanização da agricultura familiar, da transformação digital, do Complexo Industrial de Saúde, da transição energética e da defesa, porque essas são também um processo de industrialização estratégico. Claro. De você ter satélites. A gente tem que ter satélite de baixa órbita para não depender das telecomunicações do Musk da vida. Claro. Você tem que ter os seus satélites. Nós temos uma constelação brasileira que vem desde a década de 80 numa parceria com os chineses, que nós temos, através do nosso Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, a possibilidade de enfrentar o desmatamento. Qual é o orçamento do seu ministério? O orçamento fechado ali. A minha pasta tem isso aqui, eu tenho isso aqui para gastar. E qual é o orçamento potencial? Quando eu digo orçamento potencial, é quando a senhora se relaciona com outras pastas, com quanto dinheiro, se é que é mensurável isso, a senhora está se relacionando. Então, eu quero saber assim, meu orçamento é esse, mas quando eu vou falar com defesa, quando eu vou falar com agricultura, quando eu vou falar com... Eu estou falando com indústria, eu estou falando com o PIB, é isso? O orçamento discricionário é 2,9 bi. Mas o que é o fomento à ciência e tecnologia? O que é investimento? Porque o 2,9 bi é o discricionário. Mas discricionário 2,9 bi é um bom dinheiro. Mas aí nós temos uma estrutura grande. Eu tenho 18 unidades de pesquisa que eu tenho a gestão direta sobre elas. Sim. Que é o INSA, que é o Instituto Nacional do Semiárido, o Centro Tecnológico do Nordeste, o Museu Emílio Gueldi, o CBPF, o Laboratório Nacional de Ciência da Computação lá em Petrópolis, que tem o Santos Dumont, que é o nosso supercomputador que nós queremos na inteligência artificial, que ele vire o quinto do mundo. Então, nós temos uma estrutura de ciência e tecnologia, um sistema nacional de ciência e tecnologia arrojado. E no final das contas não é 18 dinheiro, unidades de pesquisa, com acaba custeio, já ficou com pessoal. Você achando grande, já ficou pequeno. E você tem autarquias, nós temos a Agência Espacial Brasileira, que é da nossa responsabilidade, nós temos a própria FINEP, que é uma empresa pública de fomento. Sim. Agora, já a FINEP que é a grande potência do nosso ministério. A FINEP tem um orçamento que o presidente Lula recompôs integralmente o ano passado, porque o governo anterior contingenciou o recurso do fundo. E o recurso do fundo, por sua vez, vem de impostos e taxas. Então, a gente recompôs o ano passado, deu 10 bilhões. Só para essa agência? Só para essa agência.
E é ela que possibilitou 1 bilhão no Complexo Industrial de Saúde, 1 bilhão na defesa. Então, aqueles seus 500 milhões de dólares, você falou que são 2 e pouco do... Soma mais 2 bilhões de dólares. Nós temos só na FINEP, que fica pendurada no seu ministério, você tem 10 bilhões. Só na FINEP. Na verdade, a FINEP é o dinheiro do fomento da ciência e Que não é tecnologia. discricionário, né? Que é discricionário. Não, sim. Ele é carimbado e ele é decidido... Mas é muito dinheiro, quer dizer, é um bom dinheiro para o Brasil. Ele é decidido no Conselho Tripartite. Uhum. Conselho Nacional do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, FNDCT. Ele tem empresa, tem academia e tem governo. Claro. Aí a gente tem 10 programas, que é decidido coletivamente. Nos 10 está mais inovação, que é a nova indústria. Aí tem defesa, que embora esteja na nova indústria, tem um programa também específico da gente dentro da FINEP, pela importância que isso tem, principalmente por conta dos investimentos que são altíssimos na área espacial. Aí nós temos o dinheiro que, embora também esteja na NIB, do combate à fome, específico dentro dos programas da FINEP. Aí tem o PROINFRA, que é o mais robusto, que é o programa de recuperação e expansão da infraestrutura de pesquisa no país, que vai tudo para as universidades. Esse é o mais robusto, que a gente agora conseguiu enfrentar a assimetria regional, conseguimos botar 40% desse recurso para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste, porque eu também cheguei com a determinação que é do presidente Lula, de a gente enfrentar a desigualdade regional. Esses recursos do fundo, esse ano, o ano passado foi 10, eu só tive 8 meses para executar, e eu disse, presidente, eu vou executar, porque para quem teve um orçamento de uma cidade pobre, como foi Olinda, que eu tinha 240 milhões para poder fazer uma cidade de 400 mil habitantes, a quinta densidade demográfica, a gente fez bem, quanto mais com 10, aí em 8 meses a gente vai fazer e vai fazer certo, com foco, com escolhas, não é? Para poder ajudar no desenvolvimento nacional. Aí, esse ano, nós estamos tendo que executar mais de 13 bi, porque ele vai crescendo, porque ele é de taxa, de imposto, de cadeias produtivas relevantes, de petróleo e gás, de transporte, de energia. E ele, esse ano é 13, para o ano vai aumentar, e é por isso que a gente, na linha do tempo, está botando 51 bi só na NIB. Que coisa espetacular. Mas a gente tem o PAC, que é o Plano de Aceleração do Crescimento, que é outro. A gente no PAC está fazendo reator multipropósito brasileiro. Para quê? Para produzir radioisótopo. Para quê? Que é um insumo para tratamento de câncer. Esse é 1 bilhão e alguma coisa. Está dentro da NIB, mas também está dentro do PAC. Claro. Há uma interseção, né? Há uma interseção. Programas. Aí tem o nosso Cibers, que é o satélite, que é uma operação longeva com a China. Não é compra. É dele que eu me... Não é compra tecnológica, não é transferência, é operação conjunta com os chineses, que é a constelação brasileira de satélites, que hoje faz a observação da Terra e é quem alimenta o IBAMA para prevenir o desmatamento. A gente reduziu em 40% o ano passado o desmatamento da Olha a Amazônia. abrangência desse negócio. Brutalidade. E é muito importante. Eu estou absolutamente encantado. Eu não tenho nenhum receio em contar bastidores. Eu faço rádio contando a verdade para quem me ouve, para quem me vê, porque faz TV também. Eu faço aqui também. Claro. O Alfredo falou, vamos entrevistar a ministra de Ciência e Tecnologia. Eu falei, tá. Eu sabia. A gente é amigo, né? Tá. De vez em quando eu falo, vamos entrevistar tal coisa. Eu falo, tá. E nós dois nos surpreendemos, né? Eu menos que você. Eu tô absolutamente encantado. Porque, eu tenho essa tendência de achar que tudo vai dar errado, gente. Eu sou assim, tá bom, tal. E eu vim meio assim. Eu tô encantado, porque é muito amplo o espectro de atuação do Ministério. E, felizmente, tem o dinheiro discricionário, que nem é tanto. Mas quando a senhora fala dos órgãos associados, aí nós estamos falando com muito dinheiro. E nós estamos falando do centro daquilo Nossa, que é um projeto de desenvolvimento do país. Capacidade do país de competir. Exato. Eu tô achando que eu escolhi você muito bem, menina. Tô começando a gostar de você. Ela é boa, né? Tô gostando. Por favor. Isso depende da capacidade do país de competir, não é, ministro?
Exatamente. Senão a gente não entra nas cadeias mais dinâmicas. Como nós vamos reindustrializar o Brasil sem inovação? Se a gente não tem domínio tecnológico, a gente não se insere nas cadeias mais dinâmicas da economia global. E se nós não fizermos isso, nós vamos ficar para trás. E há muita produção, e há muita riqueza e inteligência no Brasil. E a gente tem que... Por isso que tem que ter as escolhas das missões, dos desafios... que são esses, né? Não existe como você fazer enfrentamento da mudança climática sem transição energética. São duas coisas que se conversam. A biodiversidade, a bioeconomia brasileira, nossa, o potencial que nós temos de minérios críticos e estratégicos no Brasil, do lítio, nióbio, urânio, é espetacular. Agora você tem que fazer valer. A Vale não pode ser só exportadora de commodities, de ferro. Né? Nós temos que agregar valor no Brasil. O uso disso para as baterias sustentáveis, né, do lítio, para como você vai usar nas baterias sustentáveis do país. É raro, né? É uma dinâmica. E nós temos. A propósito, me pergunta, não perca o fio, mas o Elon Musk, que é quem é, um canalha, mas é um canalha esperto, ele percebeu a questão do lítio, por isso ele foi fazer o frufru lá dele com o Milei, né? E aqui no Brasil a gente fica fazendo de conta que isso não tem tanta importância assim, alguns idiotas, né? Pois é. Então, a gente tem uma riqueza gigantesca e a gente pouco explora ela. E nós temos que explorar com domínio tecnológico, para que a gente não... Eu sou da região que tem, por exemplo, gipsita. É o segundo... O que é gipsita, que eu não sei? É um mineral do gesso, que tem usos múltiplos. Tem para o próprio gesso, mas tem para a saúde bucal. E a gente tem a segunda reserva lá em Pernambuco, mas nós temos reservas no Brasil. Mas a gente não agrega valor, a gente só pega a gipsita e vende, né? Natura. E é impressionante. Tem alguns dados que eu não decoro aqui, mas a matéria-prima, quando você exporta e quando ela devolve, muitas vezes é 15 vezes mais. Sim. São inúmeros exemplos de valor agregado, né? Então, você tem que fazer valer essa agenda de investimento nesse desafio, que não é o que foi no passado, que era assim, a substituição das importações. Não é exatamente isso. E é também, porque como consequência você mas são os desafios... Melhora a balança. Daquelas áreas que são mais... que tem mais complexidade tecnológica. São elas que você tem que se inserir. Para que a gente, e com toda a potencialidade instalada que nós temos. Do mesmo jeito que nós somos o terceiro exportador de aviões, nós podemos ser de vários outros produtos, que não só ter superávit da balança comercial que a gente teve agora de 80 bi, a gente teve superávit de 80 bi numa corrente de comércio que são 400 bilhões de dólares, nós chegamos a 80 bi de superávit. Mas muito concentrado nas commodities, com raras exceções. Claro. E não tem por que a gente continuar nessa pisada. Nós podemos exportar produtos de valor agregado. E para isso existe a NIB, que é para poder a gente melhorar o emprego, garantir outro patamar de salário, de qualidade do emprego, porque isso tem como consequência... Mais uma vez, a NIB é a nova indústria brasileira. Eu queria fazer uma pergunta nesse sentido, se o senhor me permite. Muito se discute entre economistas, e nós discutimos aqui com alguns economistas recentemente, não vou falar o nome de todos eles, até porque todos já foram, né? O Beluso e o Bresser, os dois? O Bresser, sim, os dois já foram. Já foram ao ar, perdão. Quando ele pergunta se os dois já foram, é porque a gente tem uma ordem. Uma ordem, claro, grave, já foram ao ar ou não. É um segredo para vocês. Claro. E muito se discute, mas com outros economistas foi uma discussão similar, análoga. Qual seria uma vocação industrial para o Brasil? E o que a senhora tem demonstrado na sua fala é uma relação íntima entre tecnologia e indústria.
né? Ciência, tecnologia e indústria. Do ponto de vista, do seu privilegiado ponto de observação, o que a senhora acha que nós devíamos olhar com carinho para reindustrializar o Brasil? Ou seja, qual é o setor e, eventualmente, o que pode ser uma surpresa para o mundo a partir do Brasil em termos de industrialização, olhando para aquilo que a senhora tem visto de desenvolvimento de ciência e tecnologia? Eu acho que essas 6 missões que nós escolhemos é exatamente onde a gente tem mais potencial. Seja porque para ser ousado, a gente tem que ser ousado, tem que ser robusto, tem que ser factível. E o que é factível é a capacidade instalada. Lembra de novo rapidamente as missões, só para a senhora continuar. A primeira delas, né, é de atingir metas de mecanização da agricultura familiar, que temos soberania de alimento, e a partir da agricultura familiar, que são 4 milhões de propriedades, né, de agricultura familiar no Brasil, que é responsável por 80% de tudo que a gente come no Brasil. E a outra parte é do agro que exporta, né? Que é muito industrializado, ao contrário da agricultura familiar, que precisa ser industrializada. Então, essa é a segunda missão é o Complexo Industrial de Saúde, que envolve equipamentos, insumos e medicamentos, né? A terceira missão é transição energética. Essa nós estamos bem posicionados, diferentemente do Complexo Industrial de Saúde, que é o segundo déficit da balança comercial. Na transição energética, nós estamos muito bem, obrigada. Uma outra missão é saneamento, infraestrutura das cidades brasileiras. Aí a gente perde feio. Eu já fui prefeita. O padrão de urbanização das nossas cidades, elas não podemos nos conformar com isso. Saneamento, transporte público, microdrenagem dos nossos afluentes, das nossas cidades, da habitação, ela tem que avançar no outro patamar. Está lá na missão e isso tem várias consequências de qualidade de vida, porque, afinal de contas, o povo brasileiro vive nas grandes cidades. Sim. E se a gente elevar o padrão, você dá outra qualidade de vida para o povo brasileiro. Quase 80% da população. Da população nas grandes cidades. Então, essa é a quarta, né? Aí, deixa eu filar aqui, viu? Faça Pode colar. Aí, a outra missão é a transformação digital. Sim. Que é essa desde o letramento digital, inclusão digital, até a mais complexa na ponta da transformação digital, que é a inteligência artificial. A outra missão é bioeconomia, é a descarbonização. A bioeconomia é explosiva também, porque nós temos Pantanal, semiárido, Amazônia, Cerrado, uma diversidade enorme, muito caatinga, muito pouco aproveitada ainda das nossas possibilidades. Sequer, mesmo a Embrapa sendo a potência que aliás, que são dados de pesquisa muito cobiçados pelas Big Techs, e por isso que a gente tem que ter nossa nuvem soberana, porque não pode os dados da Embrapa bater nas nuvens e nos dados das grandes empresas, tem que ser nosso, porque é nosso, é da inteligência brasileira. Né? E o Capelli, só parece, o Capelli falou disso outro dia, os idiotas acharam que ele queria acabar com os sistemas. Não, só precisamos ter um sistema de comunicação nosso. E confiável, de que não vai ser, não tem backdoor, que não vai ser hackeado, que não vai... No plano de inteligência artificial, nós estamos prevendo nuvem soberana na DataPrev Serpro, que já tem nuvem soberana, só que nós vamos botar 1 bilhão, já tem. Está na LOA e já vamos ampliar a capacidade. E a tecnologia de defesa nacional e de soberania nacional, porque a defesa, ela é uma indústria e pesquisa e desenvolvimento que ela também impacta em tudo que é a cadeia produtiva, porque ela é tão complexa que muitas das pesquisas e desenvolvimento dela vão rebatendo. Tem reflexos em outras áreas. Ela também é multipropósito.
Então, essas são as 6 missões. E ela vai nos colocar noutra condição. E mais, às vezes as pessoas são meio céticas, né? Esse negócio a gente já viu quantas vezes no Brasil? Muito poucas vezes nós vimos no Brasil Não vi. uma agenda de industrialização. Nunca teve essa agenda tão clara. Nós tivemos do Getúlio, Nos anos 30. né? E nós não A partir tivemos... dos anos 30. E a gente está vindo do obscurantismo mais absoluto, que é uma coisa muito impressionante o que nós vivemos. Né? E o que é mais importante é que isso não está em ilha. É a Alckmin que lidera, mas não é só o MIDIC, Claro. não é a ANISA do Complexo Industrial de Saúde, não é só... É uma A convergência. senhora faz o de contato ministérios. entre essas pessoas, né? Pelo que eu tô entendendo. Sim. A senhora é a interface dessas pessoas. A gente, tanto na NIB, né, por exemplo, semana passada o presidente foi anunciar um pacotaço para os fármacos, para as indústrias que Sim. produzem medicamentos. Farma Brasil, Bionovis, MS, um pacotaço de contrato já, de projetos que já foram aprovados pelo BNDES e pela FINEP. Aí está em curso.